mais uma vez falar para a igreja que é uma alegria podemos ser participantes disso, poder estar aqui em cima ensinando a palavra de Deus, estar compartilhando o que Deus tem colocado na minha vida para ensinar os irmãos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Antes da gente entrar no tema, eu quero trazer um versículo que o Senhor falou no meu coração para estar abrindo. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Glória a Deus. Quem achar, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor tocou no meu coração para, antes de entrarmos no tema, a gente fazer a leitura rápida desta passagem. O tema do culto é desmascarando o diabo, né? Se alguma maneira de romantizar as características do diabo é a gente lembrar daqueles filmes onde fala assim: ele é o mestre dos disfarces, né? Satanás realmente ele é o mestre dos disfarces. Ele é mestre em se disfarçar, ele é mestre em enganar, ele é mestre em ludibriar, né? A Bíblia fala que Satanás ele consegue se transfigurar em anjo de luz, e também há aqueles que são enviados por Satanás, onde se transfiguram em ministros de justiça, mas na verdade são enviados da parte de Satanás para confundir a humanidade, para confundir a igreja. Mas a Bíblia nos diz que em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Amém? Vamos ler juntos? E despojando Os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Amém. Satanás a todo momento vai tentar nos enganar, mas temos essa esperança e temos essa orientação de Cristo, que o Senhor ele expôs todo o principado, toda a potestade do mal, ela está exposta, ela não está encoberta aos olhos da igreja. Se a igreja está debaixo da direção de Deus, debaixo da autoridade de sua palavra, estudando e meditando na sua palavra dia e noite, obrigado irmão, Deus abençoe, o diabo não vai enganar esta igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o tema, Daniel capítulo 10, versículos 12 ao 14. Aleluia. Desmascarando o diabo e o servo que ora. Aleluia. Tema muito interessante de se ler. Glória a Deus. Daniel 10, versículos 12 ao 14. Quem achou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém ainda está procurando, fala assim: misericórdia. Amém. Todos acharam. Glória a Deus. Diz assim, Daniel capítulo 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amém? Então, vamos entender um pouquinho desse contexto histórico do que está acontecendo aqui nesse momento. Daniel, um jovem judeu, que por volta aproximadamente dos seus 15, 16 anos, ele de uma família nobre de Judá, ele é tirado de sua terra após Babilônia conquistar a Israel.
E aí Daniel, ele é tirado de sua terra e levado cativo para a Babilônia. Posteriormente, são levados alguns profetas, como Abacuque, Aleluias, como Jeremias, e alguns outros que profetizaram naquele mesmo tempo de Israel. E Daniel, querido, ele era um jovem que se destacava. Há tanto que ele foi tirado e selecionado pelo rei da Babilônia para ser um dos governantes da Babilônia, para estar envolvido nos meios políticos da Babilônia. Isso é uma coisa muito interessante para nós, porque às vezes nós vemos alguns cristãos, olha, religião e política não se misturam. Realmente tem coisas que na religião e na política não se misturam, mas nós precisamos de políticos que façam a diferença nessa nação. Daniel era um estadista, junto com ele Sadraque, Mesaque, Abednego, homens que tratavam de assuntos políticos da Babilônia e que fizeram a diferença onde eles foram chamados. Interessante é que Daniel, ele foi um homem muito equilibrado na sua vida, né? Às vezes a gente vê pessoas que têm uma certa tendência, olha, ele tem uma boa disposição para orar, mas peca no estudo da palavra. O fulano tem um bom estudo da palavra, mas já não ora muito. Daniel, ele tinha uma vida em equilíbrio, no estudo da palavra, na sua rotina de oração e de jejum. Daniel era altamente equilibrado, conseguindo viver uma vida secular, santa e agradável a Deus. A Bíblia fala que Daniel, num certo momento, foi colocado diante dele, dos seus irmãos de nacionalidade, que eles deveriam comer de um manjar do rei. Eles deveriam comer de uma comida que o reino da Babilônia preparou para eles. Vocês têm que comer essa carne, esse tipo de comida, porque vocês têm que estar bem alimentados. Vocês têm que comer a comida que o rei está separando para vocês. E Daniel coloca no coração dele, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, a não comer essa comida. Então, nós vamos comer alguns vegetais, algo que o nosso Senhor nos instrui a comer. A gente não vai se contaminar com esse alimento. A Bíblia diz que Deus honra a vida deles, eles acham graça. Deus, ele mantém eles saudáveis, comendo o alimento que eles propuseram no coração deles. Então nós vemos, no decorrer da história de Daniel fazendo a diferença. O Império Babilônico, é interessante, se a gente trouxer ele para os tempos de hoje, a gente consegue comparar ele com os tempos atuais. A história de Daniel é como se fôssemos nós hoje no meio do mundo secular. A Babilônia jaz o maligno. A Babilônia era a representatividade de um império mau. O rei, ele se levantava a todo momento contra aquilo que se chamava Deus. Mas Daniel, ele se manteve um homem íntegro. Ele não se deixou influenciar pelas leis da Babilônia, pelos decretos dos reis que ali passaram. E em todo momento Daniel, ele se pôs firme na sua posição diante de Deus. E Daniel, ele foi um homem que foi fiel até o fim. Com 15 anos ele sai de Judá, vai para a Babilônia, e aí ele vive aí um bom tempo, pouco mais aí de 85 anos, ele vai vivendo um bom tempo de sua vida na Babilônia. E Deus começa a se revelar a Daniel. E o que tem tudo a ver sobre o servo que ora, o diabo e o servo que ora? A gente vai fazer algumas observações dessa passagem que nós lemos. A primeira coisa que a gente pode observar é que há uma guerra espiritual. Até então, se a gente pegar os livros da Bíblia, nós vemos em Jó que Satanás, ele se apresenta diante dos anjos de Deus, e Deus questiona Satanás: o que você está fazendo aqui? De onde você vem? Ele veio de rodear a terra, passear por ela. E aí há ali, quem sabe, né, um certo debate entre Deus e o diabo, uma discussão pela vida de Jó. Mas até então, o judeu, ele não tinha esse conceito de batalha espiritual. Isso não era claro para o povo judeu. Acreditava-se em anjos e demônios, mas não da maneira que nós cremos hoje. E aí, em Daniel, Deus começa a revelar isso para o seu povo, de que há uma guerra espiritual, queridos. E essa guerra, ela não é brincadeira.
Vamos lá para 1 Pedro 5,8, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pedro, ele fala um pouquinho desta batalha. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aleluia. 1 Pedro 5 diz assim, olha: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então Pedro, ele traz um complemento para isso, né? Pedro está falando que o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha a quem ele possa tragar, bramando como um leão, né? Com as suas ameaças, com as suas armadilhas. Satanás, ele está procurando sempre uma ovelha a quem ele possa tragar. É por isso a importância da unidade na igreja, porque uma ovelha, quando ela está afastada do rebanho, é mais difícil para o pastor e os seus auxiliares cuidarem dessa ovelha. Uma ovelha que se afasta, começa a comer longe do pasto, ela está em perigo potencial. Então nós vemos claramente nessa passagem de Daniel, quando o anjo fala: olha, eu vim para trazer resposta. Desde o primeiro dia que você se colocou a entender os propósitos de Deus, a buscar a Deus, eu fui enviado. Mas por 21 dias o rei da Pérsia, ele me confrontou, e Miguel me ajudou. Então você vê aí que há uma hierarquia angelical, você vê que há um confronto. Daniel, ele já tem a resposta, o anjo já tinha sido enviado no momento. Anteriormente, em capítulos anteriores, você vai ver que o anjo, aqui supõe-se que é o anjo Gabriel. Nos outros capítulos ele se identifica claramente como o anjo Gabriel, porém aqui não fala, mas fazendo os estudos a gente pode então ver que provavelmente é o anjo Gabriel que está falando do Daniel. E aí, no capítulo anterior, você vai ver que o anjo, ele, assim que Daniel está orando, o anjo interrompe a oração de Daniel e a resposta já chega. Mas nesse caso, 21 dias houve resistência sobre um príncipe, que era o príncipe da Pérsia. Amém? Segunda coisa que a gente pode observar dentro da oração, de uma vida de oração, de um servo que ora, que há uma guerra espiritual, é que a oração, ela movimenta o mundo espiritual. E isso a gente tem que ter uma consciência muito grande. Não estou falando aqui para a gente mistificar a oração. A gente vê em outras religiões, você vai ver que há uma mistificação da oração. Há rezas específicas, há orações específicas que vai trazer poder, que vai trazer o mal, que vai trazer o bem, não. Mas a oração, ela movimenta o mundo espiritual. Olha só, nessa passagem, o que a gente lê. Aleluia. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar, perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo, ele é bem claro: eu vim por causa das tuas palavras. Queridos, quando a gente orar, é lógico que Deus, ele é misericordioso. Muitas vezes ele não leva a nossa emoção em consideração. Mas também nós temos que amadurecer e prestar atenção no que a gente anda falando com Deus. Jesus, a Bíblia ensina: pedir, mas não recebeis. Por que pedir mal? Porque a nossa oração, ela tem que estar conectada com a vontade de Deus. Uma oração que ela não está ligada à vontade de Deus são apenas palavras de desabafo, palavras ao vento, que o Senhor vai ouvir, porque o Senhor ouve a tudo, mas nem a tudo o Senhor atende. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente traz diante de Deus, e da maneira que o nosso coração está diante de Deus.
Jesus ensina que quando a gente orar, a gente deve orar perdoando aqueles que nos ofenderam, para que então nós venhamos ser perdoados. A Bíblia fala que o marido que não trata bem a sua esposa, considerando-a como um vaso mais frágil, até as suas orações serão impedidas diante de Deus. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente se apresenta na oração, porque a nossa oração está movendo o mundo espiritual. A nossa oração está movendo exércitos celestiais a favor do povo de Deus, a favor dos propósitos de Deus. Quando a igreja fala assim, olha, vamos orar pela família, aí vem a pastora, queridos, tenha fé, apresenta a tua família diante do altar de Deus em oração. A coisa mais linda é quando a igreja se reúne para orar. Isso é tremendo. Isso é tremendo. A manifestação que tem no mundo espiritual de uma oração, da congregação, da comunhão do povo de Deus, isso quebra muralhas no mundo espiritual. Isso quebra cadeias. Enquanto você ora pela tua família, junto com os irmãos, creia, Deus está enviando anjos na tua casa, está enviando anjos na tua parentela, Deus está enviando anjos para levar a vitória, para levar a resposta. Creiam nisso. Tivemos uma experiência muito gostosa, né, Cláudio? Na semana retrasada, a Marilda, a irmã Marilda e o Marcos estiveram lá, pediram oração por uma menina, oramos, e poucos dias depois, né, Marilda, tivemos a notícia que a menina saiu do hospital, estava com problemas vindo no estômago, fazendo diversas cirurgias, e o Marcos falou, olha, eu creio na oração da igreja, eu creio na oração dos homens e das mulheres de Deus, nós vamos orar. E aí nós oramos, e queridos, não é preciso fazer nenhuma cena para orar, é orar, Senhor, abençoa, cura, guarda, liberta, porque enquanto a gente ora, o mundo espiritual é movido. A oração não só move o mundo espiritual, como ela move o mundo natural. A Bíblia fala em Tiago, ensinando que Elias, pela oração, orou e não houve chuva em Israel. E aí ele ora novamente e os céus se abrem e cai chuva sobre Israel. A importância da oração. Jesus, se há uma arma que Jesus usou no seu ministério, mostrando para nós a necessidade do uso dela, é a oração. Jesus, ele só conseguiu enfrentar a cruz do Calvário através de muita oração. Jesus, ele se retirava para orar. Jesus, ele ia para desertos, ele ia para montes, tinha momentos que ele falava, não, vamos ali, vamos orar um pouco. Escolhia 2 ou 3 e ia junto para orar. Porque Jesus sabia do mover espiritual que a oração traz sobre a vida da igreja, sobre a vida da humanidade. Abraão, ele faz uma intercessão por Sodoma e Gomorra, e pela intercessão dele, pelo menos um é salvo, mas há uma intercessão. Esse ministério de intercessão que nós vemos na igreja é importantíssimo, de orar. Enquanto o culto está acontecendo, temos intercessores orando, porque há uma batalha no mundo espiritual, e Satanás, por anos, por todo momento da humanidade, ele tenta ocultar esta guerra. Satanás, ele tenta ocultar esta batalha. Queridos, isso é tão tremendo. Nós temos dentro do cristianismo alguns estudiosos que falam que não existe batalha espiritual, que não existe demônio territorial. Negam isso que está escrito. Não, batalha espiritual não existe. O mundo espiritual pertence ao mundo espiritual. Eu já vi gente pregando isso, já vi estudos sobre isso, entendeu? Nós temos que prestar atenção, porque a oração, essa passagem, eu acho ela muito interessante por isso. Deus colocou, o pastor deu o tema e Deus colocou isso no meu coração. Eu comecei a entender, Senhor, precisamos entender que a nossa vida não é apenas isso que nós podemos ver e tocar, mas a realidade é que isso que nós vemos e tocamos é ilusão, porque nós vamos morrer,
nós vamos partir para o mundo espiritual, para uma eternidade. E ali nós veremos de verdade o que é real e o que não é real. E qual será a nossa realidade na eternidade? Será que a nossa realidade será na graça com o nosso Senhor? Ou será com a nossa natureza velha, morta, condenada ao inferno e ao lago de fogo? Será que a gente consegue ter uma noção da dimensão do mundo espiritual? Aleluia. Outra coisa que a oração faz é que a oração ela traz a revelação da vontade de Deus, né? Olha só, lá em Romanos capítulo 12, se eu não estou enganado, diz para nós prestarmos o nosso culto racional a Deus e não nos conformarmos com este mundo, para que venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, a gente tem que entender muito bem isso. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela não envolve só Deus, tudo o que acontece na sua vida é bom para você. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é você, através de uma vida de consagração, de intimidade com Deus, Deus ele começa a revelar os propósitos dele para a tua vida. Você começa a ser usado como vaso. Deus começa a revelar para a tua vida, como a irmã leu em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas que não sabe. Esse é o convite do Senhor em Jeremias. A oração ela não é apenas uma ferramenta para conseguir as coisas diante de Deus, ela é muito mais do que isso. Mas a oração é você buscar a vontade de Deus para compartilhar e anunciar a vontade de Deus. Porque às vezes Deus quer fazer algo na vida do teu irmão, e Deus ele te revela, e Ele te coloca na incumbência de falar. Muitas vezes o pastor testemunhou aqui o temor de falar, porque é um temor, mas foi para isso que Deus o chamou. Deus ele revela os seus propósitos para a igreja. Jesus fala assim: eu já não chamo mais vocês de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo lhe conta os segredos do coração. E foi para isso que o Senhor nos chamou. A segurança do cristão é essa. Quando a Bíblia fala assim, olha, o cristão ele não ficará confuso, não é que você nunca vai passar um momento na sua vida que você não sabe o que fazer. Isso vai acontecer várias vezes. Tem vezes que eu olho para alguma situação, uma área vai falar assim, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Mas o que a Bíblia nos garante é que nós não permaneceremos em confusão. O que a Bíblia me garante é que se eu confiar no Senhor e perseverar em oração, Deus vai dar o escape, Deus vai dar a resposta. E ainda que Deus fique mudo, Ele vai me abençoar na minha decisão, desde que a minha decisão, a minha vontade esteja sujeita à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós aprendemos isso com a oração. Olha só Daniel 10,14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Se você pegar esse capítulo e continuar lendo, vai ver que no final, lá no final de Daniel, vai ver várias admoestações do anjo. Ele fala assim: Daniel, cerra as palavras deste livro, porque é para muitos dias, sela elas, esconde, guarda as palavras deste livro, porque é para muitos dias. Porque Deus está revelando para Daniel coisas escatológicas, coisas que acontecerão no fim dos tempos. Deus revela coisas que aconteceriam naquele período entre os testamentos, mas também Deus está revelando coisas que aconteceriam lá para o fim dos tempos. Agora já em João, lá em Apocalipse com João, Deus fala diferente: olha, anuncia as palavras deste livro. Se você ver lá no final do Apocalipse, você vai ver essa instrução de João: olha, anuncia as palavras deste livro, porque em breve há de acontecer.
Aleluia. Você vê que Daniel, quando ele se coloca diante da vontade de Deus e vê uma vida de oração, o Senhor começa a revelar coisas grandiosas. Glória a Deus. O momento do povo judeu não era fácil. Israel, ele foi chamado para ser uma nação soberana. Israel não era para ser nação subordinada a nenhuma outra nação. O reinado de Davi, o reinado de Salomão, você vê Deus falando com eles: olha, o seu reinado vai ser um reinado que vai se destacar. Mas Israel perdeu o foco. Israel começou a se prostrar diante de outros deuses, diante de outros povos, começou a se misturar. E aí Deus ele traz um juízo sobre Israel, o exílio. Israel, depois da Babilônia, vem um império chamado o Império Medo-Persa, que é nesse império onde Daniel tem essa experiência. É por isso que a Bíblia fala que o príncipe da Pérsia resistiu ao anjo, porque um demônio encarregado pelo território da Pérsia, pela nação persa, ele começa a se levantar contra os propósitos de Deus. Aleluia. Queridos, o diabo, ele vai fazer o máximo, ele conhece o fim dele, mas ele vai fazer o máximo para atrasar, para atrapalhar os planos de Deus sobre a tua vida também, mas sobre toda a humanidade. O que a gente observa no livro de Daniel é a influência direta de demônios sobre os governantes de uma nação. Se você parar para estudar Daniel, você vai ver que em todo momento havia algo ou alguém se levantando contra a vida de comunhão de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Nabucodonosor faz uma estátua. Adorem a estátua. Se não adorar, fornalha de fogo. Pega o rei Ciro, ou Dário, né? Aleluia. Deu um branco. Pega o rei atual do Império Medo-Persa, fala assim: olha, a gente precisa achar algo contra Daniel. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma lei que proíbe fazer pedidos a Deus ou a qualquer outro homem que não seja o rei. Aí o rei vai lá e aprova. Daniel não pode orar. E a Bíblia fala que Daniel era um homem de oração. A Bíblia fala que 3 vezes ao dia Daniel se colocava a orar. Nenhuma janela que era virada para o lado de Jerusalém. Daniel a todo momento intercedendo pela sua nação. Daniel ele não parou de orar. Então você vê que Satanás ele influencia diretamente os governantes da Babilônia, do Império Medo-Persa, para parar a oração. Olha só o que está acontecendo no mundo espiritual. Nós tivemos uma experiência prática há um tempo atrás. O presidente boliviano ele estava querendo proibir o cristianismo. Estava para sair uma lei dessa na Bolívia. Quem chegou a ver essa notícia? Ele queria proibir o cristianismo. A igreja foi orar. A igreja foi para a praça orar, foi clamar. Porque isso é guerra espiritual, querido. Isso é batalha espiritual. Esse livro de Daniel, essa passagem, se a gente parar para analisar, você vai ver que a oração ela nos torna participantes da batalha espiritual que está acontecendo. A igreja da Bolívia foi orar, e no último momento a lei não foi aprovada, deu tudo errado, e graças a Deus, glória a Deus, para o bem dos nossos irmãos bolivianos, o cristianismo continuou naquela nação. Para quem não sabe, nesse último final de semana, o presidente boliviano recebeu a sua carta de renúncia para assinar, e juntamente com essa carta, o seu principal opositor entregou uma Bíblia de presente para ele.
Queridos, Deus não vai ter ninguém por inocente. Ninguém será inocente diante de Deus. Esse homem está recebendo uma rica oportunidade de pegar essa Bíblia e lembrar que há um Deus acima dele. Está no México agora. Que Deus salve a vida de Evo Morales. Irmão, não cita nome. Eu aprendi que João Batista citava nomes. A gente tem que citar nome, inclusive na nossa oração. Deus salve a vida dele. Nós estamos vivendo um momento conflituoso no nosso país. E é um momento muito sério. É um momento muito sério de ideologias que estão sendo pregadas por partidos políticos para acabar com os princípios de Deus. Aí bom, vai falar de política? Eu não vou falar de política, mas nós precisamos trazer alguns assuntos a público. Porque ideologias como do aborto, eu já tive um grupo evangélico onde o pessoal lançou: o que vocês acham do aborto? Aí uma jovem respondeu assim: eu não tenho opinião formada sobre o aborto, frequentando a igreja. Nós temos que ter opinião formada sobre aborto. Quando você aborta um filho, quando você aborta uma criança, você não aborta uma criança, você está abortando uma geração. Uma geração está sendo anulada. Você já parou para pensar, a pessoa que te convidou para o Evangelho um dia, se a geração dela fosse abortada, será que você estaria aqui hoje? Deus o sabe. Nós vemos crentes que não têm opinião formada sobre o assunto. Mas isso é secular? Não. Efésios capítulo 6, Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Se a gente for querer participar da batalha espiritual que acontece, a gente não consegue. O diabo aparece aí que eu vou te dar uns tapas agora na cara. Não tem como. O diabo, ele não faz parte do mundo físico. O mundo espiritual influencia no mundo físico, mas ele não faz parte. Muito pelo contrário. Se você for estudar, ele é totalmente desrespeitoso a qualquer lei, entrando no corpo da serpente para poder ter algum contato com o homem, diferente de Deus, que conhecendo os nossos meios, as nossas limitações, ele vem através da gravidez virginal de Maria para entrar no nosso reino. Você vê a diferença de Deus e do diabo. Então não tem como a gente sair na mão do diabo. E o que eu vou fazer? Orar. A oração, ela te faz participante dessa batalha. Nós temos que ter essa noção. Há uma guerra espiritual. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui para encher o nosso ego com palavras bonitas, com músicas bonitas. Queridos, participo do louvor. Eu vejo muitas vezes a Kelly, o Luizinho, a Célia, o esforço deles em trazer um louvor na direção de Deus. Talvez nem todos os louvores nos agradem. Conversei tanto isso com a Kelly, né, Kelly? Mas a verdade é que todos nós estamos nos esforçando para fazer um bom trabalho para quem? Para Deus. E vimos quantas vezes são os levantares do inimigo contra a nossa vida, para não dar certo, para não acontecer, para quebrar a comunhão. E se a gente não tem sabedoria, se a gente não está firmado na palavra, acaba tudo que é construído, porque é uma batalha espiritual. É lógico que a gente não deve demonizar tudo. Não podemos viver a ilusão, tudo é o diabo, tudo é... Não. Mas tem muitas coisas na vida específicas que acontecem que é mundo espiritual. Jesus, ele vai atravessar o Jordão para ver a vida de um endemoniado. Acontece uma tempestade no meio do caminho. Isso é espiritual, gente. São potestades se levantando. E a gente tem que ter discernimento sobre o que está acontecendo. A diferença de um homem espiritual é essa, é que ele tem um discernimento. Quando eu falo que homem espiritual, a todos ele entende, mas ninguém entende ele. É isso. É que ele consegue dizer: opa, isso aqui é o temperamento do irmão que está falando. Opa, isso aqui não é o temperamento do irmão, não. Você quer ver Jesus?
Jesus várias vezes ele chama a atenção de Pedro. Jesus chama a atenção de Tiago e de João. Jesus chama a atenção de Judas, né? Mas quando Pedro fala assim: Senhor, não morre não, fica aqui com a gente, vamos dar um jeito nessa situação, dá para a gente fazer um plano B aí, e o Senhor não tem que morrer. Aí Jesus ele tem discernimento: opa, isso aí não é temperamento não, isso aí não é caráter não, Satanás, aparta-te de mim, porque eu não tenho nada contigo. É esse discernimento que a gente tem que ter, e a oração ela vai nos dar esse discernimento. Quando a gente começa a buscar a vontade de Deus, se humilhar diante de Deus e ter uma vida prática de oração, Deus ele vai nos dar o discernimento para viver uma vida equilibrada, como Daniel viveu. A importância do servo que ora. Esse tema foi muito bom, pessoal, e que foi Deus que colocou no coração do pastor, porque realmente Satanás está se levantando para acabar a oração das igrejas. Existem pilares na fé cristã que o inimigo tem se levantado para destruir. O pilar do louvor, com louvores totalmente com o homem no centro da música, tira o Senhor do centro e coloca o homem. Louvores que não se fala mais da divindade de Deus, mas Deus como alguém que é o consolo, que é o abrigo, que é o refúgio, é onde eu tenho descanso, é onde eu tenho paz. Mas não, você não vê mais louvores que exaltam a santidade do Senhor, louvores onde você fala: eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão de quem eu sou, eu abro mão do meu temperamento, eu abro mão da minha vontade para viver a tua vontade. Não temos mais louvores. Foi cantado um louvor lindo aqui no domingo. Quem esteve aqui viu: eu quero voltar ao primeiro amor. Está lá em Apocalipse, uma demonstração, uma das igrejas. Olha, volta ao primeiro amor. Satanás tem se levantado contra os pilares da igreja, contra os pilares da fé cristã. Um deles é o louvor. Outro pilar que Satanás quer destruir é a palavra. Queridos, mais uma vez eu falei aqui, eu vou falar de novo: eu não tenho nada contra o coach para aplicação na sua vida profissional, na sua liderança, na sua gestão de equipe. Eu creio que a Bíblia me dá ensinamento para tudo isso. A Bíblia fala que ela é completa. Paulo ensinando Timóteo: olha, toda a escritura ela é suficiente, ela é perfeita para ensinar, para corrigir, para instruir. Paulo ensina isso para Timóteo. Mas o coach profissionalmente totalmente falha. O problema é quando começa a trazer essas ideologias para dentro da igreja. E aí a gente vê algumas palavras que estão sendo pregadas por aí, que está distorcendo a palavra de Deus. Paulo ele ensina que nos últimos dias apareceriam falsificadores da palavra. E nós temos visto homens que estão falsificando a palavra de Deus. Pegam versículos isolados e estão trazendo interpretação isolada daquele versículo. E está entrando dentro de muita igreja. Outro pilar que Satanás quer destruir, que estamos falando hoje, é a oração. Quantas igrejas nós vemos disponibilizando um tempo para orar, ajoelhar diante do Senhor? Eu me converti em 2003. Eu não peguei a igreja na década de 90, 80. Alguns irmãos mais antigos já pegaram, outros mais novos nem em 2003 pegaram. Mas coloca lá assim, coloca assim, culto Assembleia de Deus 1990. Assista um culto. Assista um culto do pastor Jimmy Schwager. Assista um culto dele. Um obreiro completo. Prega, louva, professor, é mestre. Você vê a complexidade da vida de um obreiro. O camarada é completo. Pregava, louvava, ensinava na faculdade, ensinava na escola bíblica dominical. Tremendo. Pega um culto da igreja quadrangular da década de 90, da igreja batista. Pega um culto, no YouTube você acha essas pérolas. Eu parei a olhar para isso e falei: meu Deus, o que aconteceu?
Eu acho que, eu lembro daquela figurinha que tem assim, vamos lá ver a igreja como é que está no futuro. Aí os caras, volta que deu ruim. É mais ou menos isso. Feio. Os altares viraram um palco. E a oração não tem mais espaço para a oração. A oração ela virou uma ferramenta de autoajuda. Ciclo de oração Não tem mais. Ciclo de oração nasceu na Igreja Assembleia de Deus de Belém do Pará, em 1900, lá vai bolinha. 1940. Obrigado, irmão, pelo cumprimento. Deus abençoe. Glória a Deus. Círculo de oração. Queridos, eu vi isso aqui dentro da nossa igreja. Círculo de oração das irmãs. Eu me converti num círculo de oração praticamente. O pastor já testemunhou. Reunião de oração. Minha mãe me puxando, arrastada. Reunião de oração, não tinha show. Não tinha show gospel. Eu dormia ajoelhado aqui. Eu vi todo mundo ajoelhando. A primeira coisa que eu tenho que ajoelhar também. Eu não vou. Algum respeito tem que ter, mesmo que eu não entenda. Mas alguma reverência eu terei. Ajoelhei, dormi, acordei. As irmãs paravam de orar. Falavam, meu Deus, quero ir para casa jogar videogame. Glória a Deus. Mas irmão, por que você está falando isso? Porque esses são os objetivos de Satanás no mundo espiritual. Destruir o povo de Deus e se levantar contra os propósitos de Deus. Quando Daniel recebe essa visita, alguns capítulos atrás, há um sonho, uma visão que Daniel interpreta de uma estátua, de uma cabeça de ouro, com o peito de ferro, de bronze, prata, né? O peito de prata, a cintura de bronze e os pés de ferro com barro. Cabeça de ouro era o Império Babilônico. O peito de prata, o Império Medo-Persa. Cintura de bronze, o Império da Grécia. E os pés de ferro e barro era o Império Romano, que era um império forte, pelo ferro ser forte, e barro porque era um império frágil ao mesmo tempo, porque se misturou com os povos. Então Daniel está tendo uma revelação de tudo o que aconteceria na história. Olha só. E Daniel ele começa a orar. Daniel ele começa a ter uma revelação de que essa estátua vem uma pedra, destrói, pega nos pés e destrói a estátua inteira. E que essa pedra é o império messiânico, é o reino messiânico de Jesus, destruindo o reinado do homem, o reinado do pecado, o reinado gentil. E Daniel começa a ter várias visões sobre a vinda de Cristo, sobre o reino de Deus. E ele começa a buscar, Senhor, o que é isso que eu estou vendo? Que reino é esse que o Senhor vai manifestar? Que negócio é esse que o Senhor quer dizer? E justamente quem se levanta contra Daniel? O Império da Pérsia. Porque a visão tratava com o Império da Pérsia. Se você ler lá em Daniel, capítulo 10, versículo 20, olha só, primeiro Babilônia, depois Medo-Persa, o anjo da Pérsia se levanta. Olha o que o anjo fala para Daniel em 10, 20. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá quem? O príncipe da Grécia. Na sequência da estátua, o príncipe da Pérsia reage, e em seguida virá o príncipe da Grécia, que era o próximo reinado a vir depois do Medo-Persa. Então você vê Satanás movendo o mundo espiritual para frustrar os planos de Deus. Mas diga assim para o irmão que está ao seu lado: os planos de Deus não serão frustrados. Queridos, deixa eu te falar. Lá em Apocalipse, quando fala que a serpente, que o anticristo, que Satanás e seus demônios, que o inferno será lançado no lago de fogo, creia nesta palavra: os planos de Deus não serão frustrados.
Está uma tiração de sarro por aí de que Jesus vai voltar. Estão banalizando a volta de Jesus. Fui jogar bola ontem e fizeram uma brincadeira assim nos dias anteriores ao futebol. O jogo mais esperado do ano. Nesse dia o chão vai tremer, o mar vai balançar e Jesus vai voltar só para ver esse jogo. Porque eles estão banalizando a volta de Jesus. Isso é um conceito que já está sendo colocado no mundo. Já está sendo colocado no mundo, mas Jesus vai voltar. Ele finaliza Apocalipse falando: cedo vem. Cedo vem. Queridos, nós temos que estar atentos. Jesus fala: vigiai e orai. A oração, ela tem que ser acompanhada da vigilância. A oração era um costume de Daniel. Daniel 6,10, olha lá. Glória a Deus. Daniel 6,10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel amava a sua nação. Daniel não se esqueceu da sua nação. Daniel, ele num mundo que a gente pode comparar hoje com o mundo secular que a gente vive, Daniel não esqueceu as suas raízes. Eu vou orar para Jerusalém, porque o Senhor disse que é um tempo determinado, e depois desse tempo o povo vai voltar para Jerusalém. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus, e 3 vezes ao dia. Quantas vezes nós paramos para orar para a nossa nação? Será que você já procurou saber em que posição que fica Brasília, para interceder por Brasília? Ou que posição que fica a sua cidade natal, para interceder pela sua cidade natal? Quantas vezes a gente para no dia para orar pela nossa nação? Estamos combatendo a corrupção, e queridos, isso não é do homem, isso é espiritual. O que está acontecendo no Brasil é espiritual, e se a igreja não despertar, o Senhor, por amor à igreja, se Ele tiver que permitir uma tribulação, Ele permite. Quando a igreja começa a ficar muito aglomerada e não sai para a sua missão, Deus manda a perseguição. Foi assim na igreja primitiva. Estava todo mundo escondido, manda a perseguição em Jerusalém, sai todo mundo. Vai para Samaria, vai para os confins da terra, vai para Éfeso, vai embora, vai para Atenas, se manda. Vai de 2 em 2, 3 em 3, começa a criar um grupo ali, outro ali, e vamos que vamos. Mas a igreja, ela tem que despertar. Então, apresentando a oração, o diabo, sabe que hora que o diabo, ele vai fazer de tudo para parar a tua vida de oração. E se ele não conseguir parar a tua vida de oração, ele vai querer mudar o propósito da tua oração. Ele quer mudar a tua visão sobre a oração. Oração não é ferramenta para ganhar as coisas de Deus. Não pega versículos isolados e ter, porque diz que tudo que eu pedir em nome de Jesus será feito. Mas lê lá nas cartas de João, que tudo que a gente pedir segundo a vontade de Deus, é segundo a vontade de Deus. E se eu estou conectado com Deus, através do Espírito Santo que eu recebi do sacrifício de Cristo, eu vou ter a direção da vontade de Deus na minha vida. A minha oração ela vai estar conectada com a vontade de Deus na minha vida. Jesus, eu gosto muito quando ele fala assim: olha, Senhor, graças te dou. E se eu não estou enganado, é na intercessão pela vida de Lázaro. Ele fala: Senhor, graças te dou, porque eu sei que em tudo o Senhor me ouve. Mas também podemos ver em outra oração de Jesus, ele termina no Getsemane: todavia, seja feita a tua vontade. Eu vejo ali gente, isso é tão tremendo, porque eu consigo ver a parte da natureza humana de Cristo conflitando com a natureza divina dentro dele. A vontade, a fraqueza da carne a qual ele se sujeitou, conflitando a natureza divina que havia dentro dele. Porque Cristo era participante da mesma natureza de Deus, onde ele fala assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque é muita dor, é doloroso. Mas o que fala mais alto é a natureza dele, que é divina. Mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade.
todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. A oração, querido, ela não é ferramenta de autoajuda. Vai lá para Filipenses capítulo 4, aleluia, versículo 6. Eu vou aqui nessa que é mais rápida. Essa Bíblia no celular é uma bênção, né? Para dar estudo, então, você faz as anotações aqui. Amei isso, glória a Deus. Filipenses 4, se eu não me engano, é o verso 6. Quem pode ler bem alto? Se colocar de pé e ler bem alto esse versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Um irmão corajoso aí, fica à vontade. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Amém. Aleluia. Olha o que o 7 diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui está falando que a paz de Deus vai conceder o pedido que você fez a Deus? Aqui está falando que a paz de Deus, ela vai resolver os seus problemas? Aqui está falando que a paz de Deus vai fazer o que você deseja se tornar realidade? Aqui fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, os nossos sentimentos. Tem um provérbio que diz que quando a gente espera demais, enfraquece o coração. A esperança demorada, né? Enfraquece o coração. Isso é uma verdade. O sábio foi realmente sábio quando ele falou isso. Às vezes a gente quer um sonho, tem um objetivo e a gente espera muito, espera muito. Abraão passou por isso, né? Ouviu a voz da sua esposa, vai lá com a concubina, dá teu jeito, né? Esperou demais, o coração está enfraquecido. Mas a Bíblia fala que a gente não deve andar inquieto. Inquietação, ansiedade. A oração é para tratar com a nossa ansiedade. Não quer dizer que você muitas vezes vai conseguir o que você está querendo na sua oração. Deus não sabe o que é e se vai ser assim ou não. Mas a oração, ela trata com a nossa ansiedade. E aí fala que tudo que a gente pede seja conhecida diante de Deus pela oração. Mas Deus já não sabe o que a gente quer? Sabe. Mas quando a gente ora, a gente está colocando para fora. Queridos, não desabafa com um estranho que está lá na rua, não desabafa com um estranho que está no teu trabalho, não desabafa com o teu chefe, desabafa com Deus. Aleluia, Jesus. Esposa está passando luta no casamento, luta na família, não desabafa com o colega de trabalho, não. Porque ombro amigo é ombro interesseiro. Homem, não desabafa não os problemas do teu relacionamento com a mulher que está no trabalho. Não abre essa brecha não, querido. Não faça isso. Mantenha em segredo o teu casamento. Mantenha em segredo as fraquezas da tua família. Não faz como um certo rei fez uma vez que abriu todos os tesouros dele para a Babilônia e mostrou todo o segredo. Aqui é a fortaleza, aqui é o ponto fraco. Não faz isso. Está com problema? Desabafa com Deus. Vai diante de Deus. Peça aconselhamento para a liderança da tua igreja, dos teus pastores, dos presbíteros, dos evangelistas, dos professores, daqueles que são liderança da igreja. Mas chora diante de Deus, porque a Bíblia fala lá em Filipenses, olha, as suas súplicas sejam conhecidas diante de Deus pela oração e com ação de graças, agradecendo o teu momento, reconhecendo Deus na sua vida. E a paz de Deus, que excede entendimento, vai guardar o teu sentimento. Enquanto o teu sonho não se realiza, a oração, Deus está guardando o teu coração através da oração. A oração, quando a gente aprende que, quando a gente ora, desce o óleo da unção, querido, esse óleo ele reveste a tua alma,
e Ele protege a tua alma da ação do tempo. A gente está esperando Jesus voltar e essa espera é demorada. A igreja está esperando Jesus voltar desde o tempo de Pedro. Estamos esperando até hoje. Por que a igreja ainda espera? Porque a oração, ela faz com que a paz de Deus guarde o nosso coração e os nossos sentimentos. Uma vez eu expus aqui para o meu irmão, falei: pastor, eu tenho um sonho de ir para Portugal, eu tenho um passaporte, é meu sonho, eu quero conhecer aquela terra. Eu creio que Deus não me chamou para... Deus me abre a porta para mais de 25 países do mundo para ficar parado aqui. Não, eu não aceito isso. E aí Deus foi falando comigo, foi tratando, eu entendi. A paz de Deus guarda o meu coração. E no tempo certo, se o Senhor quiser me enviar, se Ele ver que eu estou maduro para o envio, que eu estou preparado para esse tipo de envio, Ele vai me enviar. Mas até lá, a paz de Deus guarda o meu coração, e eu vou trabalhar aqui. Não sei qual o sonho que você está desejando, mas querido, oração, tenta não ver a oração apenas no seu mundo, nas suas necessidades. A oração é uma arma de guerra, que não é para ser usada apenas nos teus sonhos pessoais. A oração, ela foi feita para você batalhar no mundo espiritual, pela tua nação, pela tua família, pela tua igreja, pelos teus vizinhos. Vamos parar de ouvir essas mensagens de que olha, ora, porque Deus vai te dar, porque Deus vai conceder. Ora com fé de Deus, queridos. A oração, ela guarda, a paz de Deus, ela guarda o nosso coração através da oração. Quem já passou um momento de ansiedade e aí chega no joelho, no quarto, ajoelha, ora e não ora, só chora. Aí você chora, que dói aqui, ó, na boca do estômago. Quem já passou por isso? É luta. Queridos, isso não é questão do tamanho da sua luta, porque cada um tem o seu limite. Às vezes a tua luta é pequena para mim, mas está sendo gigantesca para você. E às vezes a minha luta é pequena para você, pequena para você, mas é gigantesca para mim. Aí você chora que dói aqui. E aí quando você termina de orar, você está em paz. Você está preparado para o dia seguinte. É isso que o Daniel estava fazendo. Se você ler o capítulo 10 de Daniel, você vai ver que Daniel ele vivido conturbado, ele estava preocupado. Olha só, Daniel capítulo 10, versículo 2: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Queridos, aleluia, quantos dias o príncipe da Pérsia ficou diante de Daniel? Ficou diante do anjo? Quantos dias Daniel esteve triste? 3 semanas completas. Quanto é 3 vezes 7? Olha Daniel sentindo o mundo espiritual acontecendo. Olha a percepção de Daniel que ele tinha do mundo, que Deus deu a ele no mundo espiritual. Por 3 semanas Daniel esteve triste. Por 21 dias o príncipe da Pérsia resistiu ao anjo Gabriel, até que Miguel foi ajudar. Já vou terminar. Tem muita coisa para tratar desse tema, muita coisa. A oração nos torna participantes dessa guerra. A gente não possa ver a oração como uma ferramenta de autoajuda. A oração é uma arma de batalha. A oração é arma de guerra. Estou travando uma guerra muito grande com meus filhos, de fortalezas que o diabo colocou na mente deles, de erros meus passados, erros da mãe deles no passado, e que nós estamos combatendo isso com a oração. Com a oração, queridos. Orem pelos filhos de vocês. Há um mundo feroz lá fora. Satanás está lá fora, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Algumas orientações que a gente deve saber: instruir aqueles que são novos convertidos, é que oração não se faz a anjo. Oração é a Deus. Oração é um ato de adoração. Quando você ora, você está adorando. Não se ora a anjos.
Em Apocalipse 22:8, João, ele tem visões da parte de Deus e um anjo fala com ele. E aí ele fala que em algum momento João ele pensa em se dobrar diante do anjo. Ele se dobra e quer adorar o anjo. O anjo fala: não faz isso, João. Sou conservo teu, sou servo igual a você. Adora a Deus. Isso é muito sério, querido. Isso é muito sério, principalmente para nós que cremos na ação do Espírito Santo através dos dons espirituais. Seitas nasceram através de oração a anjos. Mormonismo veio de uma revelação dada a Joseph Smith, não é isso? De um anjo que se revelou a ele, Mormon, anunciando um outro evangelho. Em Gálatas 1:8 fala que ainda que venha um anjo do céu e pregar um evangelho além daquele que já foi pregado, seja maldito. Ah, mas eu conheço a palavra, se um anjo aparecer eu não vou adorar ele, queridos. Apocalipse fala aqui o apóstolo João. Por isso Jesus fala: vigiai e orai. Porque muitas vezes o diabo vai tentar até na tua oração, querido. E muitas vezes não é nem o diabo, é a tua própria natureza. Vigiai e orai. O apóstolo João, aquele que fazia parte de um grupo de 3, dentro dos 12 apóstolos existia um grupo de 3, que eram os 3 mais íntimos de Cristo, e João estava ali no meio. Ele hesitou, e por um breve momento ele ia adorar o anjo. Estamos falando de João. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não saia acreditando em qualquer crente que fala que viu um anjo, que trouxe uma revelação de um anjo, que trouxe algo da parte de Deus através da vida de um anjo. Cuidado com esse negócio de anjo. Não devemos orar e nem adorar anjo. O diabo e o servo que ora. O diabo muitas vezes ele vai querer fazer isso. Não vou citar o nome dessa vez, de uma igreja. Tivemos há muitos anos atrás, a Graça conhece, o pastor conhece também, aqui na Baixada Santista, uma igreja que por um breve momento cultuou a anjos. E pela misericórdia do Senhor, porque a igreja não é de homens. E nós conhecemos a linda história dessa igreja. Deus, Ele restaurou os pilares desta casa. Aleluia. Nós temos que ter muito cuidado com esses profetas que vêm falando: porque um anjo me trouxe tal revelação. Querido, a revelação maior e que não falha é essa aqui. Qualquer outra revelação que o homem trouxer, ela está sujeita a falhas e ela não vem de maneira perfeita. Isso é um outro tema, conversamos até, né, pastor, no almoço ontem. Isso é um outro tema, é um outro estudo que dá para ligar junto, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas saibam disso, a única revelação perfeita e infalível é essa aqui. É por isso que nós, como protestantes, carregamos um lema. São 5 pensamentos que a nossa fé carrega, e um deles é o chamado a sola escritura, somente as escrituras. É daqui que vem toda a autoridade, é daqui que vem toda a instrução da parte de Deus, toda a revelação. A gente tem que ter cuidado com isso. Não devemos fazer adoração a homem nenhum. Cuidado com os ídolos que Satanás tenta colocar no teu coração. Porque quando a gente fala de oração, do servo que ora, Satanás, ele muitas vezes vai querer impedir tua oração, colocando ídolos no teu coração. A oração do pastor é uma bênção. São inúmeros testemunhos que eu posso dar, que eu recebi através da intercessão de cada irmão, dos pastores que aqui estiveram, que aqui estão. Mas a oração verdadeira é aquela que nasce no coração de Deus e é inspirada no coração de Deus. É aquela que fala que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. A oração perfeita é aquela que o Senhor no céu é o nosso intercessor, e o Espírito Santo na terra também intercede por nós. É deles
É desse Deus maravilhoso que vem a inspiração perfeita da oração. Para a gente terminar, Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Efésios 6. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 11. Amém. Perdão, versículo 12. Vamos ler o 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 18: orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Essa batalha, nós somos participantes dela. Existem batalhas que Deus ele fala que essa guerra nós não iremos pelejar, mas essa batalha contra demônios, contra principados, nós somos participantes. Eu li um estudo sobre Daniel esses dias, e eu vi uma observação interessante que o meu irmão fez sobre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia se levantar contra Miguel, que é o principado ao qual Deus incumbiu para proteger a nação de Israel. E ele fez um estudo que a Pérsia, se a gente fosse trazer a Pérsia para os dias de hoje, a região da Pérsia, onde há a maior predominância da liderança do Ayatollah, que são os líderes muçulmanos, que se levantam ferozmente contra o povo judeu. E a Grécia, ela representa a liderança de nações ocidentais, que é a ONU, que se levanta ferozmente contra Israel todos os dias. Isso é apenas uma observação que eu vi e eu achei muito interessante. A gente vê que Satanás ainda se levanta para frustrar os sonhos dele contra a nação de Israel. Orem por Jerusalém. A igreja não excluiu Jerusalém dos planos de Deus. A igreja, entendam isso, amados, para a gente finalizar. A igreja, ela não substituiu Israel nos planos de Deus. Haverá um dia, nós veremos esse dia, seja na eternidade, ou seja em vida. Eu espero que seja a gente já arrebatado, mas haverá um dia que depois que Deus retirar a igreja da terra, começa novamente o tratar de Deus com a nação de Israel. E Deus vai levantar Israel para fazer a diferença nesse mundo novamente. Se a gente estudar o livro de Apocalipse, nós vamos ver isso. Nações vão se levantar contra Israel, mas Deus vai guardar o povo dele. Deus vai guardar o povo dele. E todos nós teremos comunhão com o Senhor no grande dia do Senhor. Eu quero convidar os irmãos, nós vamos orar pela nossa nação hoje. Eu quero convidar a você a entender que a oração não é apenas um momento para você pedir a Deus, mas é um momento de guerra. E nossa nação está vivendo um momento de batalha espiritual. Quero convidar os irmãos hoje a mudar a sua visão daquilo que é uma vida de oração. Uma igreja que não ora é uma igreja que fracassa no seu evangelismo. Uma igreja que não ora é uma igreja que fracassa nos seus planos.
É uma igreja que fracassa na pregação da palavra, porque a oração, ela vai trazer a vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero te convidar a mudar um pouquinho os seus conceitos. Não revolucionar, mas eu quero te convidar a entender que a oração, ela é arma de batalha. E que a gente tem que, de vez em quando, irmãos, parar de orar por nós. Porque muitas vezes aprendemos uma oração egoísta. Me dá, me dá, me dá. Mas nós temos que orar um pouquinho. Ou não um pouquinho, mas integralmente, a favor do nosso próximo. Jesus, ele ensina: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o vosso reino. Jesus, ele ensina que devemos buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, que seja feita a tua vontade. Jesus, ele nos ensina isso, e nós vamos orar pelo nosso país, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por aquilo que foi ensinado na noite de hoje. Eu te agradeço, Senhor, pela tua graça de ser participante desse culto, Senhor, onde o Senhor nos ensinou de que a oração, ela não foi feita para os nossos deleites. A oração, Senhor, ela é a busca, Senhor, pelo teu reino. A oração, ela é a busca pela tua vontade. A oração, Senhor, é a busca pela tua justiça. A oração, Senhor, ela não é algo particular e exclusivo meu, mas ela, Senhor, ela me faz enxergar a necessidade do meu próximo. Ela me faz enxergar a necessidade do meu irmão. Ela me faz, Senhor, enxergar a necessidade da tua justiça. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, nós te agradecemos porque o inimigo continua sendo desmascarado. O inimigo continua sendo, Senhor, despojado. O inimigo continua sendo exposto. O Senhor expôs publicamente todos os principados e potestades. Ele estava escondido, agindo no oculto, agindo, Senhor, de uma maneira suja, Senhor, agindo na noite, agindo na escuridão, mas o Senhor trouxe luz a tudo aquilo que era treva, Senhor, assim como foi em Gênesis, quando o Senhor disse: haja luz, então o Senhor trouxe luz no nosso meio. Sim, meu Pai, verdade. Abraço e anda lá, Pai, declaro que eu começo a ver, Senhor, aquela simples passagem de Gênesis acontecendo dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, onde o nosso coração era apenas águas vazias, eram águas profundas, e o Espírito Santo não encontrava espaço. Eu vejo o Senhor dizendo: haja luz, Senhor, nesses cultos de ensino na nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar pelo nosso país. Sim, suplicamos. Nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, o nosso presidente. Nós queremos colocar diante de Ti a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos repreender, pelo nome de Jesus, toda a influência de Satanás, Senhor, no meio político, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor amado, envia exércitos celestiais para Brasília, Senhor, aonde, Senhor, as leis estão sendo feitas, Senhor. Envia, meu Deus, um grande exército de anjos para combater, Senhor, sobre, Senhor, aquela terra que se chama Brasília, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, venha derrubar, Senhor, o domínio do principado que há em Brasília, Senhor, do principado demoníaco, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, venha tratar com cada homem, com cada mulher naquele lugar, Senhor. Trata assim, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos: levanta homens como Daniel. Levanta homens como Sadraque, Mesaque e Abednego naquela terra, Senhor. Levanta, Senhor, políticos que venham fazer a diferença, meu Deus. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus,
Sara o caráter desse povo, Senhor. Sara o caráter desse povo brasileiro, Senhor. Tira da nossa cultura a corrupção, Senhor. Tira da nossa cultura o jeitinho brasileiro, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia se levantaram, Senhor, contra os seus propósitos. Mas os seus anjos triunfaram, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus e os seus planos não serão frustrados, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Sabemos que a tua volta está perto, Senhor. Sim, meu Deus, cumpre os teus planos na humanidade, Senhor. Cumpre os teus planos, assim como o Senhor revelou aos profetas, assim como o Senhor revelou aos apóstolos, e assim como foi ensinado a tua igreja pelos apóstolos, Senhor. Cumpre os teus planos na vida da tua igreja e na vida da humanidade, Senhor. Cumpra assim, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Jesus, meu Pai. Sara nossa nação. Sara, sim. Senhor, desperta a igreja que se chama Brasil, Senhor. Sim. Essa igreja que na sua placa, Abraçuriana Lamai, está escrito Brasil, Senhor. Sim. Trata com cada líder desta nação. Trata Trata com cada pastor desta nação, Senhor. Aqueles que estão em evidência, Senhor. Aqueles que estão na frente de grandes congregações. Trata na vida desses homens. Trata, meu Pai. Senhor, que todos os dias seja ministrado na vida deles, meu Deus, a dependência do Espírito Santo. Sim, meu Deus. A dependência da graça. Sim, meu Pai. E, Senhor, a convicção de que combatemos contra o pecado todos os dias. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, cumpre os teus planos. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus, levanta a tua igreja como exército Levanta, nesta nação. Levanta a tua igreja como exército nesta nação, meu Deus. Em Levanta. nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, nós vemos que muitas vezes a tua igreja tem se corrompido. Mas, Senhor, em toda a história de Israel, em toda a história da igreja, sempre existiram remanescentes, Senhor. Verdade, Pai. Em nome de Jesus, levanta aqueles que o Senhor chamou como remanescentes. Levanta, meu Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que venhamos ter, Senhor, cada vez mais, Senhor. Meu Deus, venhamos estar cada vez mais debaixo da Tua vontade, da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Verdade, Pai. Senhor, cumpre os Teus planos. Cumpre os Teus propósitos. Senhor, em nome de Jesus, na vida desta igreja. Na vida, Senhor, da tua igreja, na vida, Senhor, da nossa família, na vida do nosso país, Senhor, na vida desse continente latino-americano, Senhor, onde coisas têm acontecido, Senhor. Não deixa, Senhor, com que os teus planos sejam frustrados, porque eles jamais serão, Senhor. Os teus planos serão a última palavra, Senhor. A tua palavra será sempre a última palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Todavia, aleluia, a igreja diz assim: todavia, seja feita a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade e a igreja glorifica a palavra.